Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 7ª lição com o título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pai do Senhor, pastor Valber, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor Nando Jackson, alegria nossa. Contamos aqui hoje com a presença do pastor André Alencar, gestor ali da filial em Santa Cruz do Capibaribe, e também foi missionário durante quanto tempo, pastor, na Argentina? 4 anos. 4 anos missionário na Argentina. É a primeira vez que está aqui, é um prazer, né? Tê-lo aqui conosco depois de muito tempo, muita oração para chegar aqui, mas tivemos esse privilégio de tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe, pastor. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson, na verdade eu fui agraciado, né? Sou grande admirador do trabalho da superintendência e muito abençoado também, não só eu, mas toda a membresia da igreja, e é um prazer, um privilégio poder de alguma forma dar uma mínima contribuição ao trabalho dos senhores. E conosco também o evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. A lição desta semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, o nestorianismo e o monofisismo. Em seguida, a lição apresenta uma perspectiva atual em que essas heresias se apresentam com uma aparência moderna. Pastor Valber, o senhor poderia ler, por favor, o textuário desta semana? Pois não, pastor. O textuário está em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz o seguinte: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Pastor André, o senhor poderia ler, por favor, ler a verdade prática desta semana? Com certeza, pastor. Na verdade prática, o comentarista traz a seguinte afirmação: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Evangelista Alessandro, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor, são 3. O primeiro é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, mostrar as heresias contra este ensino, nestorianismo e monofisismo. E terceiro e último, identificar o perigo dessas heresias hoje. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Romanos, no capítulo 1, versículos do 1 ao 4, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Acompanhe conosco. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição 7, que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Semana passada estivemos estudando a lição 6, que teve como título O Filho é igual com o Pai.
E naquela lição, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 ao 38, nós aprendemos sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. No segundo tópico, nós aprendemos sobre a heresia do subordinacionismo. E no terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. E aprendemos também a refutação a esta doutrina herética. Esta semana estamos estudando as naturezas humana e divina de Jesus, e esta lição ela vai nos trazer, na verdade, algumas revisões daquilo que nós já temos estudado. Por exemplo, na lição de número 3, quando estudamos sobre a encarnação do Verbo, e na lição de número 5, quando estudamos sobre o título de Jesus é Deus. Então, quero chamar a atenção de você, professor da escola, você pode usar alguns argumentos e versículos que são utilizados nestas duas lições, tanto a lição de número 3 quanto a lição de número 5, para somar as referências que já temos na lição desta semana. Então, pastor Valber, as naturezas humana e divina de Jesus. Esta lição ela vai apresentar, na verdade, de alguma forma, uma revisão, né, daquilo que temos estudado na lição 3 e na lição 5, só que com um recorte diferente. Exatamente, pastor. Todo esse trimestre está girando em torno, principalmente, da cristologia, não é? Porque é um trimestre apologético, e as primeiras heresias que surgiram no seio da igreja, não é, na história do cristianismo, foram justamente heresias cristológicas. E por serem as primeiras e principais heresias cristológicas, então nós entendemos que o autor da lição, o pastor Ezequiel Soares, deu uma ênfase muito grande à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando as naturezas humana e divina de Jesus. E eu gostaria, pastor, de dizer inicialmente que assim como a Bíblia nos dá informações suficientes para crermos de maneira inequívoca na doutrina da Trindade, ou seja, que o nosso Deus é um quanto à essência e é trino quanto à personalidade, a Bíblia nos dá informações mais do que suficientes para nós entendermos que Deus é assim. A Bíblia também nos dá informações suficientes para dizermos que na pessoa bendita de Jesus Cristo coexistem duas naturezas, não é? A divina e a humana, que embora estejam unidas, não estão misturadas. E a gente vai ver isso com mais detalhes. Por que eu estou falando isso inicialmente, pastor e queridos companheiros, não é? Porque, assim como nós sabemos que a doutrina da Trindade é bíblica, mas não compreendemos na plenitude a doutrina da Trindade, porquanto é uma realidade divina, superior, mais sublime do que nós humanos, assim também é impossível nós compreendermos na plenitude como se dá o funcionamento e a relação dessas duas naturezas, a natureza humana e divina de Cristo, embora a Bíblia nos dê informações mais do que suficientes para nós entendermos que é assim. Quando a gente mergulha um pouco dentro do ser de Cristo, não é? Então a gente vai ver na sua pessoa a convivência dessas duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E eu gostaria, pastor, de ainda nessas considerações iniciais fazer uma rápida citação de um teólogo pentecostal, mais do que recomendável, não é, pelos nossos pais, pelos nossos pastores, que é o pastor Eurico Bergsten, que na sua Introdução à Teologia Sistemática, que é uma obra, não é, que nós sempre aqui recomendamos de forma muito veemente, Introdução à Teologia Sistemática do pastor Eurico Bergsten, na página 66, no tópico 5, quando ele fala Jesus uniu na sua pessoa as duas naturezas perfeitas, ele diz o seguinte, veja que palavras tão interessantes, ele diz o seguinte: as suas naturezas, divina e humana, se uniram na constituição de sua pessoa de modo perfeito. As duas naturezas não se misturam, isso aqui a gente vai ver, não é, com mais detalhes mais à frente, ele diz assim, não se misturam, isto é, Jesus não ficou com a sua divindade humanizada ou com a sua natureza humana divinizada. Ele diz, em Caná, quando Jesus transformou água em vinho, a água deixou de ser água e passou a ser integralmente vinho. Quando, porém, Jesus se fez homem, continuou sendo Deus verdadeiro, mesmo estando sob a forma de homem verdadeiro. Então não houve uma mistura dessas duas naturezas.
ele prossegue dizendo o seguinte: as duas naturezas operavam assim simultânea e separadamente na sua pessoa. Jamais houve conflito entre as duas naturezas, porque Jesus, como homem, seja nas suas determinações ou autoconsciência, sempre conforme a direção do Espírito Santo, sujeitava-se à vontade de Deus de acordo com a sua natureza divina. E o último parágrafo que eu quero citar, o mais breve, ele diz assim: assim, Jesus possuía duas naturezas em uma só personalidade, as quais operavam de modo harmonioso e perfeito em uma união indissolúvel e eterna. Então, são palavras iniciais do pastor Eurico Bergsten, que mostra essa realidade, pastor, que há duas naturezas na pessoa de Jesus que estão unidas, embora não estejam misturadas, e é assim que funciona o ser, não é, da pessoa de Cristo. Numa declaração assim, numa simplificação, vamos dizer assim, teológica dessas duas naturezas, que envolve um mistério muito grande, né? O pastor Valber até colocou aqui, tanto a doutrina da Trindade quanto a doutrina da encarnação, já foi falado aqui em outros programas, há um mistério muito grande, e elas são suprarracionais, não são irracionais. Embora sejam suprarracionais, elas não são irracionais, porque podem ser muito, muito bem demonstradas. Então, uma sentença, vamos assim dizer, simplificada, né, para falarmos sobre a dupla natureza de Jesus, é dizer assim, que Jesus tinha duas naturezas, porém, numa só pessoa. As naturezas não se misturam, a gente vai comentar isso um pouquinho mais, elas não se misturam para formar uma terceira natureza, ou a natureza humana ela não se diviniza e nem a natureza divina se humaniza. Nós temos aí essa fórmula simples, mas complexa, né, pastor? De fato, nem há uma mistura, como também não implica em dizer que são duas pessoas diferentes, ocupando naturezas diferentes, né? Fica bem claro. Eu acho interessante, observando as considerações iniciais do pastor Valber, que quando nós observamos essas declarações, nós percebemos quão é importante conhecer o assunto, porque uma das características de todos os movimentos heréticos, né? Penso que uma das questões assim comuns aos grandes movimentos das heresias é justamente o ataque à pessoa do Senhor Jesus. Né? A compreensão equivocada tanto, né, do seu papel, né, na natureza humana, da obra redentora, do que ele veio fazer como homem, bem como a negação da sua natureza divina. Então, apesar de ser, como o pastor Nadio Jackson colocou, né, um ensinamento suprarracional, contudo, o que é acessível e o que é necessário para que haja uma compreensão é possível. Então, é interessante que haja esse despertamento, né, nos nossos alunos, principalmente nos professores, para despertarem no sentido de que é muito importante, porque quando a gente sabe defender bem esse tipo de conhecimento, nós estamos fechando as portas para os efeitos das heresias no meio do nosso povo. E essa verdade é a verdade básica que o professor hoje ele precisa lembrar aos seus alunos. Duas naturezas numa só pessoa. Numa só pessoa. É uma só personalidade com duas naturezas. Não são duas personalidades. Duas naturezas numa só pessoa. Eu acho que é a verdade, que é o cerne da lição, isso, né? Da lição desta semana. Vamos para a próxima tela. A próxima tela é... Ministro Alessandro, nós temos aí o mapa mental, professor que vai sintetizar todo o arcabouço aí da nossa lição. Queria que o senhor pudesse comentar. Pois não, pastor. O pastor Valber, em sua fala, já iniciou dizendo que o tema central desse trimestre, por assim dizer, é a cristologia. E nesta lição isso é bem ressaltado, né? O tema, ou a temática, é sobre a pessoa de Cristo. E a lição, pastor, como sempre, ela está dividida de forma muito organizada, pelo menos em 3 pontos ou 3 blocos. O primeiro é apresentar o ensino bíblico sobre essa dupla natureza de Jesus. A lição vai ser comentada e vai discorrer sobre a descendência de Davi, isso aponta para a sua humanidade. A Bíblia vai apresentar Jesus sendo declarado Filho de Deus, e aqui é diferente do descendente de Davi. Filho de Deus e descendente de Davi, vai justamente falar de duas coisas opostas.
não é? Uma é a descendência de Davi, a carne. A outra é a declaração filho de Deus, a sua divindade. Então, já no primeiro ponto aí, já fica claro que um dos objetivos da lição é mostrar essa dupla natureza, né? E aí cita-se esse hino maravilhoso, um hino cristológico de Filipenses capítulo 2, que certamente será comentado. Em segundo lugar, a lição vem mostrar algumas heresias, né, que se levantaram no seio da igreja, que envolvia justamente essa temática da pessoa de Cristo. Veremos o nestorianismo, veremos o monofisismo e a resposta que foi dada a essas duas heresias que se dá no concílio de Calcedônia. Inclusive, na declaração de fé, esse concílio está lá explicitado de forma muito clara qual foi a resposta que foi dada a esses dois movimentos. Então, é interessante colocar claro que o concílio de Calcedônia é o que apresenta a solução do problema causado pelo nestorianismo e pelo monofisismo. Exatamente, pastor. É a resposta. Muito obrigado. E em terceiro lugar e último, a lição vem mostrar, identificar o perigo dessas heresias na atualidade. Assim como surgiram problemas lá atrás, essas heresias são perpetuadas, por assim dizer, durante a história, e hoje nós temos alguns movimentos religiosos que têm características do monofisismo, do quenoticismo e, por fim, falará sobre a questão da mariolatria, pastor. E essa tela, os objetivos, nada mais é do que um resumo do que já foi dito na tela anterior, que mostra o conteúdo da lição completa. Aqui é para o professor ter uma ideia de tempo. São 3 objetivos, ele pode dividir o tempo da lição nesses 3 pontos. Primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza, que já foi colocado no primeiro ponto da lição. O segundo está no segundo ponto da lição, que é mostrar estas heresias, o que elas provocaram e qual foi a resposta que foi dada no concílio. E, por fim, identificar hoje, no momento que estamos vivendo, heresias, movimentos heterodoxos, que se identificam, por assim dizer, com aqueles ensinos errôneos do passado. Então, se o professor seguir esse ponto, dividindo cada ponto desse num tempo equivalente, ele não vai sair do assunto e vai conseguir dar o conteúdo completo da lição. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, na próxima tela, nós temos uma citação, né, de Strong. A doutrina ortodoxa promulgada em Calcedônia 451 sustenta que na pessoa de Cristo há 2 naturezas, uma humana e uma divina, cada uma em sua plenitude e integridade, e que estas 2 naturezas estão orgânica e indissoluvelmente unidas, sem, contudo, resultarem daí uma terceira natureza. Em resumo, para usar o dito artigo, a doutrina ortodoxa proíbe-nos tanto de dividir a pessoa como de confundir as naturezas, não é isso, irmão? Perfeito, pastor. Aqui é um comentário, pastor Nadir Jacques, que Strong faz do que nós temos aqui na declaração de fé, na página de número 220, que é o credo de Calcedônia, que, como a gente sempre tem aprendido aqui no programa, é bom a gente levar, sem esquecer sempre, a Bíblia, a lição, a nossa harpa, que é o nosso cenário maravilhoso, mas também esse documento, não é? Principalmente porque esta lição desse trimestre, ela é extremamente doutrinária, né? Perfeito, são pastor. Pontos da fé, pontos inegociáveis da fé. Então, o aluno, ele tem que estar familiarizado com a declaração de fé. Eu sei que, principalmente a juventude, que lê muito, vai, de repente, navegar aí em muitas declarações e confissões de fé históricas aí de vários movimentos cristãos de outra tradição cristã, mas o aluno assembleano, o professor, o crente assembleano, ele precisa estar familiarizado com a sua declaração de fé. Perfeito, pastor. E assim, se o senhor me permite, eu aconselharia o aluno ler a tradução que está aqui na declaração. Por quê? Porque esses artigos, eles foram escritos em uma língua muito diferente da nossa. Foram escritos em latim, em grego, e existem várias traduções de traduções. E nessas traduções, às vezes, acontece de vir algumas palavras, pastor, que destoam um pouco. Então, eu acredito que a tradução que foi colocada aqui na declaração de fé, nós podemos comparar isso com algumas outras, é uma das melhores. E se o senhor me permitir ler rapidamente o que a declaração do credo de Calcedônia diz,
É muito interessante. Dizer assim, cremos e ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Aí a parte final dessa declaração diz: cremos em um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. E ele diz aqui, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas. Eu penso que esse comentário de Strong é muito importante, mas se o professor puder ler este documento, pastor, em sala de aula, vai ser ainda mais enriquecedor. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, pastor André, nós temos aí a citação, né, da declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar um pouco. Bom, na nossa declaração de fé, ele apresenta a seguinte declaração, né? Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E ele ainda cita o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 5, que diz: e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então nós temos aí aquilo que está sempre sendo reafirmado desde o início do trimestre, que não há confusão entre as duas naturezas, e que Jesus não é só homem, Jesus é Deus, e que Jesus não é apenas Deus, Jesus também é homem. E eu acho interessante, pastor, quando nós olhamos para a Bíblia, né, eu acho interessante quando nós encontramos uma pessoa falando especificamente sobre essas duas questões, né, que é justamente o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreve um evangelho para defender a divindade de Jesus. Há aspectos curiosos no evangelho de João, quando nós comparamos ele a outros evangelhos. Quando, por exemplo, Mateus fala da origem de Jesus, ou da genealogia de Jesus, Mateus se preocupa em demonstrar que Jesus é descendente de Abraão e da linhagem de Davi, porque estava escrevendo para judeus. Marcos não entra na questão genealógica porque está apresentando Jesus como servo. Lucas, para falar que Jesus é o Filho do homem, o Salvador, 100% homem, ele recorre ao primeiro homem, né? Então a genealogia de Jesus começa em Adão. Mas João, quando vai, vamos dizer assim, apontar para a origem de onde ele vem, ele diz assim: no princípio ele era o verbo, ou seja, no princípio de tudo ele já estava lá. Né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. No Evangelho de João, o número 7, né, é muito evidente, que é o número que está relacionado à divindade. Né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquela declaração que Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ela é ouvida pelos judeus, a Bíblia diz que os judeus entenderam aquilo como blasfêmia e quiseram apedrejar Jesus por isso, porque entenderam que naquela declaração Jesus estava se igualando ao mesmo eu sou que se revelou a Moisés. E é interessante isso, que João, ele conclui, na conclusão do seu evangelho, ele deixa claro, né? Ele diz, Jesus, capítulo 20, versículo 30, Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhas vida em seu nome. Poderia-se falar muita coisa sobre o Evangelho de João, que é o Evangelho que aponta para a divindade, que foi escrito para a igreja do Senhor para demonstrar a divindade do Senhor Jesus. Mas o que é curioso é que o mesmo João, que defende a divindade no seu Evangelho, quando parte para as suas epístolas,
A gente sabe que ele teve outros objetivos, mas um dos objetivos de João em escrever suas epístolas já não é tratar da questão da divindade especificamente, mas é defender justamente a humanidade de Jesus. Poderíamos citar a primeira epístola de João, né, onde ele diz, com a sua permissão, pastor, por exemplo, 1 João 4:3, ele diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Aquilo que o pastor Valber comentou, que todo ensinamento, toda doutrina que vem para atacar, seja a divindade, seja a humanidade de Jesus, tem suas origens no inferno, no espírito do anticristo. Mas o que me desperta a citar João, o apóstolo, é porque ele tanto, né, escreve especificamente para defender a divindade, como também para defender a humanidade, a encarnação, que era um dos grandes ataques que a igreja primitiva sofria, né? Sim. Os falsos mestres tinham essa abordagem de defender a ideia de que Jesus não era humano plenamente. Então, na primeira epístola, João defende a humanidade de Jesus, a sua natureza humana. Na segunda epístola, ele faz isso. E na terceira epístola, ele, embora não aborde isso especificamente, mas ele cita um líder da igreja que se opunha a ele e que, de certa forma, contribuía para que essa heresia fosse difundida. Então, eu penso, a título de sugestão para os professores que nos acompanham, fazer essa abordagem também do papel de João, que foi, né, não apenas um apóstolo e escritor de um evangelho, mas também um defensor da fé cristã, um protetor da igreja no sentido das heresias que colocavam em risco o rebanho do Senhor. Essa exposição que o senhor fez dá um livro, viu? A Cristologia na Teologia Joanina. A dupla perspectiva joanina longe, de Cristo. É porque perto dos senhores eu me sinto muito influenciado. Queridos irmãos, nós vamos para um rápido intervalo, onde comentaremos o próximo tópico da nossa lição. Mas não sai daí, nós voltamos rapidinho. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 7ª lição, que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. No bloco anterior, nós trouxemos aqui uma palavra introdutória, como sempre fazemos, e vamos para a próxima tela para adentrarmos um primeiro tópico. E aí, primeiro tópico da nossa lição, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Tópico 1, subtópico 1, descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3. Subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder, verso 4. E terceiro subtópico, o antigo hino cristológico, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Pastor Valber, nós temos aí a descendência de Davi segundo a carne, é o primeiro argumento que o pastor Ezequias trabalha nesse tópico, que vai tratar justamente da humanidade de Jesus. Exato, pastor. A gente conversava aqui em off, não é? E o senhor dizia que, e de fato é assim, que essa lição de hoje, não é? As duas naturezas de Cristo, ela não deixa de ser uma reafirmação daquilo que a gente já vem estudando ao longo das demais lições, divindade e humanidade de Jesus. Só que agora a gente está, enquanto estávamos vendo talvez aspectos um pouco mais externos de Cristo, agora nós estamos estudando aspectos mais internos. E uma das referências bíblicas que mostra justamente essa dupla natureza de Jesus é de Romanos. Romanos no capítulo 1, que o autor, o pastor Ezequiel, cita, e eu gostaria de ler, não é? Ler rapidamente e tecer alguns rápidos comentários, porque depois aí já teríamos a outra grande citação, que é a de Filipenses, não é? Mas primeiro, e eu quero me resumir a Romanos capítulo 1, no versículo 1, aliás, né, a carta de Romanos é extraordinária, né? Espetacular. Certamente contém todas as grandes doutrinas da Bíblia, estão contidas na carta de Romanos, aos Romanos. Capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo,
separado para o evangelho de Deus, o qual Deus, não é, antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Deus havia prometido o evangelho nas Santas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Versículo 3 ele diz, acerca de seu filho, aí já entra na questão de Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então aqui estamos falando sobre a humanidade de Jesus, que Jesus, enquanto integralmente humano, totalmente humano, teve uma descendência humana. E essa descendência humana não é, ascende justamente para Davi, depois, como disse o pastor André Alencar, para Abraão e, em última análise, para o próprio Adão. Então, a partir do momento que ele diz que Jesus, não é, nasceu da descendência de Davi segundo a carne, ele está enfatizando de maneira clara a sua humanidade. Porém, ao mesmo tempo, não é, logo ato seguinte, no versículo 4, o mesmo Paulo diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja como o apóstolo Paulo, em 2 versículos, aborda essa dupla natureza de Jesus. No versículo 3, a humana, ele é descendente de Davi segundo a carne. Aliás, era um título pelo qual Jesus gostava muito de ser chamado, né? Filho de Davi. E eu ouvi uma vez um certo teólogo fazendo um comentário que eu achei interessantíssimo. Ele disse que todas as vezes que Jesus era chamado filho de Davi, era como se essa pessoa que estivesse chamando Jesus filho de Davi estivesse dizendo Jesus meu rei. Então, todas as vezes em que ele foi chamado filho de Davi, ele parou para operar o milagre. Só que quando ele parou, não é? No caso do cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele parou e não foi até Bartimeu, ele mandou chamar. E esse teólogo dizia, porque rei não vai, rei manda chamar. Não é? Então, era um título que era extremamente agradável a Cristo, filho de Davi. Porém, no outro versículo, ele já declara a divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus. Ele foi declarado filho de Deus em poder, a gente já estudou a expressão filho de Deus, que significa que ele era da mesma natureza de Deus. E ainda nesse mesmo versículo 4, ele diz, Jesus Cristo, nunca nos esqueçamos, né? Jesus é um nome, Cristo é título. Claro que com o passar do tempo, Jesus, o Cristo, se tornou um nome da pessoa de Cristo. Mas Jesus é o nome humano e Cristo é o título divino, porque havia muitas pessoas chamadas Jesus no seu tempo, mas o Cristo só tinha ele. Então, Jesus, humanidade, Cristo, divindade. E ele ainda diz nosso Senhor, nosso Kyrios, não é? Então, nesses dois versículos, versículos 3 e 4 da primeira carta, da carta aos Romanos, do capítulo 1, nós estamos vendo aí, pastor, que é a sugestão do autor, não é? Tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Jesus. E eu acho ainda, corroborando o pensamento do pastor Valber, quando nós observamos a Epístola aos Romanos, levando em consideração que o tema da carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus, não tem como tratar da justiça de Deus sem apresentar a humanidade de Jesus. Sim, perfeito. Até porque, para que essa justiça seja cumprida, a gente poderíamos citar várias passagens de Romanos, mas tem uma que ela é crucial porque ela associa a justiça de Deus à humanidade de Jesus. Quando ele diz no capítulo 5, versículo 19, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a razão pela qual nós somos justificados é porque Jesus, como homem, ele vem para cumprir a justiça de Deus. É esse poder de representatividade na cruz do Calvário, não é? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, não é? Então, de fato, é muito boa essa observação do pastor André Alencar. A justiça sendo cumprida porque na pessoa de Jesus não só tinha a natureza divina, tinha a natureza humana também. E o fato do cego, filho de Davi, tem compaixão de mim, essa declaração já é um reconhecimento da messianidade de Jesus. É um título messiânico. Já é um título messiânico. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, nós temos na próxima tela aqui o que não é a dupla natureza de Jesus. Irmão Alessandro, nós temos aqui
Nós falamos aqui no primeiro tópico, o pastor Ezequias, de maneira metodológica, ele tem feito isso. Primeiro tópico, ele aborda a doutrina pura. Sim. No segundo tópico, ele aborda historicamente a heresia, a distorção à doutrina pura, historicamente. E no terceiro tópico, ele aborda as versões contemporâneas. Contextualiza. Né? Isso, as versões contemporâneas desta heresia histórica. Então, nesse primeiro tópico, o primeiro tópico da doutrina, e é importante que o professor se atenha mais a esse tópico para relembrar as bases. Aí aqui o autor coloca aqui que o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, o que não é a dupla natureza de Jesus. Porque muita coisa, às vezes as pessoas confundem, às vezes as pessoas começam a fazer determinadas afirmações sem saber as implicações das afirmações que fazem sobre as duas naturezas de Jesus. Então, foi relacionado aqui algumas questões. Por exemplo, a união entre as duas naturezas não é comparável ao relacionamento do casamento. Porque alguns teólogos dizem, não, as duas naturezas é comparável ao relacionamento do casamento. Só que no casamento eles são unidos, mas são duas pessoas. E como estamos falando de Jesus, estamos falando de uma pessoa com duas naturezas. Perfeito, pastor. Essa analogia que é feita sobre o casamento vai desembocar no que nós vamos falar mais na frente, a heresia chamada de nestorianismo, não é? E aí é um equívoco, não tem como a gente, de fato, nem prolongar muito quanto a isso, porque vai de encontro a tudo aquilo que já foi dito até agora, não é? As pessoas que se utilizam de terminologias próximas equivocam-se por conta disso, porque lá no texto de Gênesis o Senhor disse ao homem que ele ia unir-se à sua mulher, ia tornar uma só carne. Obviamente que essa uma só carne, ela tem um aspecto ali sociológico, tem um aspecto ali sentimental, tem um aspecto ali moral, não é? E aí por diante. Mas como o senhor bem deixou claro, o homem continua sendo um homem e a mulher continua sendo a mulher. São duas pessoas. Duas pessoas não vão ocupar o mesmo espaço no universo. Então, de fato, esse tipo de ilustração, pastor, ela tem que ser rechaçada, tem que ser rejeitada. Enquanto os pastores estavam conversando aqui, eu me lembrei de um texto que no Antigo Testamento, ele pode ser utilizado, inclusive, para falar dessa dupla natureza, vivendo de forma harmônica, sem se confundir, mas também sem se separar. O profeta Isaías, no capítulo 9, e o versículo 6, lá, aquela parte A do versículo 6, que é uma profecia messiânica, não é? Quando o profeta diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Veja que aparecem duas expressões aqui interessantes. Primeiro, menino, e depois, filho. E quem nasce é o menino, que é essa parte humana que o pastor Valber, eu também gosto dessa forma, Jesus Cristo, a indicação da sua humanidade e divindade, né? Então, esse menino que nasce é esse homem. Quando Paulo escreve lá aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que na plenitude dos tempos, quando chegou o momento certo, esse menino nasceu. Por isso que a história é dividida entre antes e depois de Jesus. Porque houve um momento que esse Jesus não existia. Mas que Jesus é esse que não existia? O Jesus humano, obviamente. Então, por isso que ele nasce. Mas o texto diz, o Filho se nos deu. Aí a gente lembra daquele texto de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não nasceu, ele foi dado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pastor. Então, essa analogia do relacionamento entre o homem e a mulher não vai ser... vai ser feliz utilizar isso para tentar explicar essa dupla natureza. O pastor Alencar citou o texto de João, capítulo 1, mas enquanto ele estava falando, eu me lembrei de um outro texto, que agora não é mais um texto joanino, mas paulino, que eu acredito que também ilustra muito bem, pastor, essa dupla natureza. É quando Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 9, ele diz... Porque é nele, no caso Jesus, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Natureza humana e divina. Isso, veja que ele fala de corpo e fala de divino, não é? Obviamente que quando ele diz que é nele que habita corporalmente, ele está se referindo ao Jesus humano, que teve um corpo.
Porque o Cristo, por assim dizer, que é Deus, ele é espírito, não é? João 4:4, quando Jesus está conversando com aquela mulher, ele diz, olha, Deus é espírito, e o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. Então, se o Filho é espírito, logo ele não precisa de corpo. Mas por que Paulo diz aqui que corporalmente estava a divindade? Paulo está falando dessa união. Humanização. Exatamente. Da encarnação. Exatamente, dessa encarnação desse ser humano com esse ser divino juntos ali. Mas são naturezas diferentes, né? A pessoa, como o senhor mesmo no início falou sobre a personalidade ser uma só. Acho que foi Eurico Bexter que o senhor leu. A personalidade é uma pessoa, mas que tem duas naturezas. Já no casamento são duas pessoas, inclusive com duas naturezas. Então não se aplica, obviamente. E um outro detalhe é que, por exemplo, o texto que o senhor citou lá de Isaías 6, isso. Ele descreve a mesma 9:6, coisa que Paulo. Isso. Paulo falou, porque quando ele diz assim, porque um menino nos nasceu, humanidade. Isso. Um filho se nos deu, Divindade. Humanidade. Sim. Porque alguém pode dizer assim, mas esse filho aqui está falando de Maria. Mas aí, veja o restante do texto. O governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Exato. Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, é o que o senhor argumentou. Nós temos aqui, nesta profecia, justamente a manifestação da humanidade de Cristo. Sim. É um menino que foi dado, é um menino que nasceu, ele veio, Deus entrou no tempo e no espaço, ele vivia na eternidade, só na eternidade e com a natureza divina, Sim. unicamente divina, e aí, por um ato de amor, ele entra no tempo e no espaço e assume a natureza humana, da qual nunca mais se desvencilhará. Ele assume agora essa nova natureza. Porque a encarnação de Cristo impactou não só a humanidade, não, impactou a própria existência de Cristo, porque ele agora assume uma natureza da qual ele não vai se desvencilhar mais e vai assumir essa natureza por toda a eternidade. Nós vamos ali ao segundo tópico ali. As naturezas não são unidas pelo tipo de laço que une os crentes a Cristo. Também não tem como fazer a comparação. Terceiro, a natureza divina não habitou em Cristo de maneira que ele habita no crente. Também estamos falando aí de duas naturezas e Sim. não pode ser comparado. Vamos voltar para a primeira tela, por favor, para a tela, isso, não isso. Nós temos aí a declaração do Filho de Deus em poder, o texto que o senhor citou, tanto o texto de Isaías 9:6 quanto Colossenses 2:9. Já sintetiza esses dois primeiros tópicos. Terceiro tópico, o antigo hino cristológico. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, que, pastor Valber, era um hino, como alguns autores chegam até a informar, que era uma espécie de um credo sintético em que a igreja cantava para reafirmar a sua fé. Pois não, pastor. Eu queria só ler a parte inicial desse capítulo 2 e depois, com sua permissão, repassar para o pastor André esse comentário do capítulo 2, né, do hino cristológico. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tanto temos aqui lições, verdades teológicas muito profundas, como também temos ensinamento para a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual, porque a encarnação do Verbo é uma lição extraordinária de amor, graça, misericórdia e humildade, não é? Porque ele diz no capítulo 2, versículo 1 o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Isso é uma expressão extraordinária, né? Aí ele diz o seguinte: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Agora veja, pastor, queridos companheiros, se todos os crentes em Jesus colocassem em prática esse versículo 3, não haveria problema de relacionamento interpessoal dentro da igreja. Não haveria inimizades, não haveria contendas, não haveria rancores, não haveria nada. Nós viveríamos uma plenitude de comunhão. Porque ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
E quem é que ele vai citar como exemplo? Cristo. Porque ele diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, não é? O cristianismo não é a religião do egoísmo, mas é a religião do altruísmo, da empatia. Ele diz, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte, e aí eu encerro a minha participação, porque ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Humildade, humilhação. A encarnação implicou, dentre outras coisas, humilhação em prol do outro. Pastor André, eu sempre digo que esse texto aí de Filipenses 2, 5, 6 é a parábola divina. Parábola aqui no sentido matemático. Matemático, né? Nós temos ele sendo Deus, não usou usurpação, tomou a forma de servo, fez semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz, e aí Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome e aí a sua ascensão. Isso. Nós temos o seu esvaziamento, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão está à direita de Deus. Então, esse texto aí é um texto-chave para a compreensão da dupla natureza de Jesus. E como o pastor Valber comentou, né, se todo cristão tivesse o cuidado de buscar, né, ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, haveria a eliminação de muitos problemas, de muitas dificuldades. Mas eu achei interessante essa colocação do Senhor, né, dessa trajetória do Senhor Jesus. Interessante que ele diz, aprendei de mim. A única coisa que eu gostaria de pontuar é no versículo 7, quando ele diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, né? Pode ser traduzido como despojou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse versículo, né, algumas pessoas às vezes questionam, pastor, nesse caso, Jesus deixou de ter seus atributos? Não é isso que o texto está dizendo. Jesus nunca perdeu seus atributos. O que Paulo está dizendo aqui é que, apesar de ser Deus e de possuir esses atributos, ele optou de não fazer uso deles. Então, é a mesma coisa da pessoa que tem um carro na sua garagem e opta por ir para o trabalho no metrô. Então, o fato da pessoa estar usando o metrô não quer dizer que deixou de ter o carro, né? Que o carro foi tirado dela. Ela simplesmente, por uma ocasião específica, ela fez uso, né, da escolha de não querer utilizar. Então, nesse sentido, quando Jesus assume a forma de servo, ele não perde os seus atributos, ele continua sendo Deus, mas ele toma a forma de servo para cumprir uma missão, para cumprir a justiça de Deus, e ele faz a escolha de não utilizar esses atributos, mas em nenhum momento, tanto que o próprio Satanás reconhecia que Jesus nunca perdeu esses atributos, porque na tentação, quando ele diz, tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, Jesus não responde como quem não pudesse fazê-lo. Jesus deixa claro que ele opta em não fazê-lo, por quê? Porque, de fato, ele está, além de estar cumprindo uma missão, ele deixa para nós a estratégia de como vencer a Satanás, como seres humanos, porque como homem ele diz assim, nem só de pão viverá o homem. Ele mostra que o adversário é vencido pela palavra e não dando lugar a ele. Então, e evidentemente Jesus tinha que vencê-lo como homem. Então, o fato de Jesus optar por não fazer uso de certos atributos, que é interessante deixar claro para o professor que nos acompanha, o fato dele optar por não fazer uso de alguns atributos não quer dizer em momento algum que ele haja perdido esses atributos ou que ele não os tivesse por ocasião, né? Era só esse ponto que eu acho que seria interessante pontuar. Eu acho que uma palavra-chave aí, ministros, a palavra-chave aí é a palavra servo. Porque a palavra servo vai descrever a total submissão de Jesus ao projeto divino. Eu lembrei agora naquele momento em que Pedro pega ali a espada e vai cortar a orelha de Malco, e Jesus diz, bota a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, veja só, se eu quisesse, veja a submissão à missão. Diz assim, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Ele não disse, se eu quisesse, eu ordenaria que os anjos viessem agora. Veja o nível de submissão. Eu rogaria ao Pai. Eu rogaria ao Pai. Então, a humanidade, quando Jesus se humaniza,
ele se submete 100% à vontade do Pai, e aí por isso que Lucas, o mais carismático de todos os escritores, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos dos Apóstolos, tem a preocupação de mostrar a ação do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus. E tem um texto que mostra aí a ação, os três atuando no ministério de Jesus. Nós temos aí Atos capítulo 10, versículo 38. Eu acho esse texto fantástico, Atos 10 e 38. Lucas tem a preocupação de fazer esse registro e vale assim, pontuar de que Lucas não foi apóstolo de Jesus, Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas vem a posteriori, mas os seus livros são frutos de um trabalho de pesquisa de campo. Isso está em Lucas 1 ao 4, pesquisa de campo, onde ele vai ouvir os apóstolos, as testemunhas, os documentos. É um trabalho acadêmico que ele faz. E na percepção de todo o material que ele colheu, uma coisa que ficou, acho, muito marcado na mente de Lucas foi a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, e justamente por ressaltar a sua humanidade. Aí Lucas, Atos 10 e 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Eu acho esse texto de um nível de esclarecimento, evangelista Alessandro, incontestável. Aqui nós temos Deus unge Jesus, unge com o quê? Com o Espírito Santo e com poder. Então, veja, ele ressalta aqui a humanidade de Jesus, ele mostra a dependência de Jesus ao Pai e a ação deste Espírito no exercício do seu ministério. É claro que, como já foi dito aqui, a humanidade não é uma humanidade que vai anular, em nenhum momento Jesus não vai se despir, ou vai anular, ou vai deixar de ser Deus. Ele continua sendo Deus, que a sua natureza é divina, ele recebe uma natureza humana, mas na submissão à vontade do Pai e à ação do Espírito Santo, isso fica claro de que o Pai e o Espírito atuavam de maneira sincrônica no ministério de Jesus e não de maneira independente, que aí se configuraria o não esvaziamento. Jesus atuar com seus atributos divinos de maneira independente. Exatamente, pastor. Essa temática, ela é muito útil hoje, porque nós temos visto, como o próprio pastor Ezequiel Soares tem ressaltado na lição, movimentos heterodoxos que estão distorcendo estas verdades que são tão claras nas Escrituras e pegando de supetão aqueles incautos na fé. Quando o senhor estava falando, por exemplo, sobre essa obediência, não é? O próprio apóstolo Paulo disse que ele foi obediente até a morte, até o momento da morte, até o fato dele entregar-se. Isso é um sinônimo da sua obediência. A expressão que o apóstolo Paulo utiliza lá em Filipenses para esse autoesvaziamento é a expressão kenô, que é alguém que se esvazia porque ele quer fazer isso voluntariamente. Quando o senhor citou o exemplo do carro, eu achei fantástico. Alguém, certa vez, falou sobre o exemplo de um rei que está sentado no trono, ele é rei, mas ele decide ir lá para fora do reinado, sair dos portões e ficar lá com os mendigos, sentados lá entre os que não têm nenhuma esperança. Então, isso é uma obediência muito grande. Me permita, ministro, o rei sai, vai junto dos mendigos e não deixa de ser rei. Exatamente, perfeito. E a expressão humilhou-se, pastor, que eu vou chegar em Lucas agora, como o senhor falou, é a expressão tapeino. É a ideia de alguém se auto-humilhar sem deixar de ter autoridade sobre si. É a questão do rei. Então, por que é que Lucas diz isso? Aí sim eu vou chegar no texto que o senhor falou. Porque Jesus, como ser humano, obviamente,
ele foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar tudo aquilo que ele fez. Lucas diz isso lá no capítulo, Lucas 10, acho 38, quando disse que Jesus... texto que eu li. Que o senhor leu, exato. Que ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar todos aqueles milagres. Obviamente que na sua natureza humana, essa capacitação divina, por assim dizer, era necessária. E até ele se submeter a ter essa capacitação divina para que a sua humanidade pudesse ser ressaltada, isso é um sinal de humildade também. Por isso que Paulo diz que ele se auto-esvaziou. Imagina alguém que é o Deus onisciente, alguém tocar nas vestes dele e ele olhar para trás quando ele estava indo para a casa de Jairo, olhar para a multidão e dizer: "Que foi que me tocou?" Isso aqui não é teatro, a Bíblia não está contando uma história de carochinha, no bom sentido da palavra. Imagine quando alguém chegou para ele e disse assim: "Quando é que se dará a volta do Filho do Homem?" Ele disse: "Eu não sei. Só quem sabe é o Pai, nem os anjos sabem." Então, essas limitações que acentuam essa humanidade de Jesus, pastor, não minimizam a sua divindade, que ele nunca deixou de tê-la. Não é assim, pastor André? E aí vai em plena harmonia com o que o pastor falou. Exatamente. E eu ainda diria o seguinte, quando o pastor Nath Jackson comentou que Jesus opta por se submeter Exato. a uma missão, a um plano que foi estabelecido. Ou seja, Deus trabalha dentro dos princípios da sua natureza. Deus é um Deus justo. E não é porque Deus ama o pecador que ele vai fazer, esse amor vai sobrepujar a sua justiça. Deus cumpre o seu amor respeitando a sua natureza de justiça. O que é que eu quero dizer com isso? É que para que o plano de salvação pudesse ser eficaz, o próprio Cristo precisou se submeter a esse plano. Então, ele assume a forma de servo voluntariamente. Sim. Mas o que é interessante, dentro desse plano, quando ele precisa tomar decisões e agir de acordo com a sua natureza divina, por exemplo, no que diz respeito a perdoar pecados, quando ele está lá e ele diz ao paralítico: "Filho, perdoados são os teus pecados", que isso gera uma murmuração entre os presentes, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas dentro do plano, ele tem liberdade para fazer isso. Por quê? Porque isso não choca com o cronograma, vamos dizer assim, do plano. Né? E não se choca com o seu esvaziamento. Exatamente. Porque ele não deixou de ser Deus. E outra observação interessante é que quando nós... Outra palavra-chave que às vezes eu percebo que nós citamos muito, mas às vezes não percebemos uns detalhes, quando o Senhor falou, sendo obediente até a morte. Então, a gente percebe que há ações de Jesus que ocorrem, por exemplo, quando ele diz: "Daquele dia e hora ninguém sabe". Isso por quê? Porque ele está sujeito a um plano que fez com que ele não fizesse uso do atributo da onisciência. Mas um detalhe interessante é que após a morte, quando ele aparece, lá em Atos capítulo 1, já ressurreto, e os apóstolos fazem uma pergunta que diz respeito ao dia da sua vinda, porque quando ele dizem assim: "Restaurarás tu neste tempo a Israel?", que é uma pergunta intrínseca à sua vinda. Sim. Jesus responde assim: "Não vos pertence saber". Ora, se naquele momento ele não tivesse conhecimento, ele teria respondido: "Não nos pertence". Mas quando ele diz "não vos pertence", o que ele está dizendo, em outras palavras, é que após a sua ressurreição, esse conhecimento estava vedado aos discípulos. Mas quando ele diz "não vos pertence", é como que ele está dizendo: "Eu sei, mas vocês não sabem, e a vocês não é permitido saber". Então, até a morte, há uma sujeição voluntária. Após a morte, essa sujeição à natureza divina, ela é interrompida por ocasião da ressurreição. Nós vamos para um rápido intervalo. O assunto está tão bom que se deixasse a gente passava o tempo todinho aqui. Vamos para um rápido intervalo, nós voltamos rapidinho, não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 7, que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. No bloco anterior, nós comentamos aqui o primeiro tópico, que o primeiro tópico, como é o tópico que nós comentamos aqui, é o tópico onde a exposição da doutrina em si, e o segundo e terceiro tópicos trabalharão as distorções a essa doutrina. Então,
colocamos mais tempo nesse primeiro tópico para que os irmãos pudessem se familiarizar mais ainda com a doutrina, considerando que entender o princípio do esvaziamento e compreender a dinâmica entre a natureza humana e divina de Jesus, duas naturezas numa só pessoa, ainda é um grande desafio para algumas pessoas, e o programa Escola Bíblica Dominical tem a responsabilidade e a missão de trazer a exposição da lição de maneira bem pedagógica, bem prática, para que você, professor, você, aluno que está nos acompanhando, possa concluir a assistência deste programa mais edificado para a glória de Deus. Então, nós temos aqui o primeiro tópico ainda, pastor Valber, o senhor em off nos dizia que tinha alguma coisa ainda a acrescentar aqui no Filipenses 2? Isso, pastor, porque assim, na realidade, tudo que nós estamos tratando aqui vai servir como refutação para as heresias que vão ser citadas no tópico número 2. É aquela velha história, né, que a gente já falou em outras lições, conhecendo bem o verdadeiro, a gente identifica com facilidade e refuta o que é falso, não é? E uma coisa que eu queria só pontuar, pastor, para corroborar o que o pastor André Alencar estava comentando sobre Filipenses capítulo 2, que é uma referência que afirma de maneira inequívoca as duas naturezas de Cristo na única pessoa dele, não é? E eu estava pensando o seguinte, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, quando ele diz que sendo em forma de Deus, essa forma que tendo a natureza de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí o que o pastor André Alencar pontuou, que ele se esvazia do uso dos atributos temporariamente para o cumprimento da sua missão. E isso de fato está exposto aqui, porque ele diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele só poderia se humanizar se ele se aniquilasse, se ele se esvaziasse. Então o plano não era se humanizar para, como um homem perfeito, morrer e satisfazer a justiça divina. Então, primeiro ele se esvazia para depois se tornar semelhante aos homens. Então veja como era necessário o esvaziamento para a sua humanização. E depois de humanizado, olha a sequência do plano, né? Para a consumação do plano. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o seu esvaziamento era necessário para o cumprimento, para a sua humanização e consequente cumprimento da missão. E uma vez cumprida a missão, aí vem a parábola que o senhor disse, né? Deus o exalta soberanamente e lhe dá um nome que é sobre todo nome. Então, e durante esse período de esvaziamento, aquilo que o senhor pontuou, ele se colocou submisso ao Pai e na condição de dependente, tanto do Pai como do Espírito Santo. O senhor falou sobre a unção, e me veio assim à mente, para que eram ungidos as pessoas no Antigo Testamento? Para ser profeta, para ser rei e para ser sacerdote. Então, no ministério de Jesus, vemos essa tríplice função. Ele como profeta, ele como sacerdote e ele como rei. Então, todas as vezes que Jesus profetizou, seja ensinando ou pregando, foi sob a unção do Espírito Santo. Toda vez que ele intercedeu, foi sob a unção do Espírito Santo. E toda vez que ele exerceu poder como rei, foi sob a unção do Espírito Santo, porque ele estava humanizado, ele tinha absorvido também agora a natureza humana no seu ser. Vamos para o próximo tópico. Próximo tópico, tópico 2, aí, primeiro subtópico, quem foi Nestório? Segundo subtópico, nestorianismo. Terceiro subtópico, monofisismo. E o quarto subtópico, o concílio de Calcedônia. E aí eu lembrei o que o senhor pontuou no início, está ali, heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Vale destacar que dos 4 subtópicos, só os 3 é que descrevem a heresia, né? O quarto subtópico, que é o concílio de Calcedônia, porque de repente algum professor pode olhar assim e dizer assim, não, o concílio de Calcedônia também está aqui nesse tópico de heresia, então o concílio de Calcedônia... Na verdade, o quarto heresia, tópico, né? É o antídoto, né, é o antídoto. Isso. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, na próxima tela, evangelista Alessandro, nós temos aí as 2 heresias sobre a dupla natureza de Jesus, aqui bem didaticamente apresentada,
Eu queria que o senhor pudesse comentar rapidamente. Pois não, pastor. Eu penso que esse quadro ele está de uma maneira bem resumida, bem objetiva também, e o professor em sala de aula certamente usando vai facilitar bastante no ensino, não é? Tentando resumir, pastor, o que é que a gente pode mostrar sobre a diferença do nestorianismo para o monofisismo. O pastor Ezequiel Soares foi muito feliz, como sempre, na explicação que ele dá aqui, e a gente poderia, como eu já falei, traduzir isso de forma ainda mais simplória, mais simples, quer dizer, não é? O que aqui Nestório dizia? Nestório é um heresiarca que aparece aqui, por assim dizer, heresiarca, porque ele tentou ensinar uma doutrina correta, mas a tentativa foi boa, mas o final dessa tentativa não foi muito agradável, não é? A gente vai ver em outros casos, como o próprio Ário também, que não é o caso comentar sobre aqui. Ário quis dar uma resposta, terminou levantando um problema e é porque sempre a motivação, às vezes, pode ser a melhor possível, né? Isso. O que está motivando, não, em nome do monoteísmo, eu vou responder isso aqui, mas acaba esquecendo de que a Bíblia é uma unidade como um todo, né? Perfeito. Nestório, ele foi combater um outro heresiarca da cidade de Alexandria, chamado Cirilo, que Cirilo defendia de que Maria era mãe de Deus. E aí surge aquela expressão Theotokos, né? Ou portadora de Deus, ou mãe de Deus. E Nestório vai refutar essa heresia e termina construindo uma outra. Por isso que eu falei no início que a intenção foi boa, mas o final não foi. E ele, nessa refutação, ele vai apresentar uma outra terminologia que seria Cristotokos, não é? A ideia de que Maria não era portadora de Deus, mas sim receptora de Deus. Por aí até tudo bem. A grande dificuldade é porque dentro da expressão de Nestório, ele vai fazer com que a pessoa de Cristo tornasse não só ali uma pessoa com duas naturezas, mas é como se ele estivesse construindo duas pessoas, não é? A pessoa divina e a pessoa humana. Aí está errado. É uma pessoa só com duas naturezas. Não são duas pessoas com duas naturezas. Senão haveria uma quarta pessoa na Trindade. Exatamente, pastor, perfeito. Então, na história, o pastor tentou resolver um problema, mas criou outro. E aí nós vamos para o próximo ponto, pastor, que é o monofisismo. O monofisismo ele vai andar no lado contrário do nestorianismo. Enquanto o nestorianismo apresentou duas pessoas, não é? Não uma pessoa em duas divindades, o monofisismo, quer dizer, vai fazer o contrário. Qual é a ideia do monofisismo? É dizer de que não existe duas naturezas, mas uma só, que é amalgamada, é misturada em uma só. O monofisismo nega a ideia da existência inseparável da natureza humana e da natureza divina. É como se tivesse juntado o café com leite, por assim dizer. E nem é café nem é leite, é café com leite. Que o pastor Ezequiel Soares dá aqui uma ilustração bem interessante. Uma ilustração para o monofisismo. O que seria o monofisismo? Ele diz aqui, o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho. Mas é um outro metal, ou seja, é um terceiro metal. O monofisismo, ele nega a existência simultânea da natureza divina e humana de Jesus e diz que essas duas se fundiram e formaram como que uma terceira substância. E o pastor continua dizendo o seguinte, um outro exemplo é o exemplo que ele utiliza aqui da cor verde. A cor verde é a mistura da cor azul com a cor amarela. Aí ele conclui dizendo, pastor Ezequias, assim como o bronze não é cobre nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, no caso o monofisismo, que foi definido por um homem chamado Eutico, que não é aquele Eutico lá de Atos dos Apóstolos, né, que Paulo ressuscita aquele jovem, ele diz, de acordo com Eutico, as duas naturezas de Cristo são divinas, as duas naturezas de Cristo não são divina nem humana, ou seja, não é uma coisa nem outra. Nós temos aprendido desde os primeiros primórdios da nossa fé que na pessoa de Cristo há 100% homem e há 100% Deus. Na medida do monofisismo aqui seria 50% de um e 50% do outro, né? Então, resumidamente, seria isso, pastor. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí, né, o que o senhor já colocou, né, o nestorianismo. Dizia que Jesus haviam duas pessoas.
mais ou menos século V, né? 428 a 431 depois de Cristo. Próxima tela, o monofisismo, como o senhor já apresentou, inclusive a ilustração, né, que o pastor Ezequiel trouxe, né, do bronze, que é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem estanho, mas outro metal. E aí nós temos aí para o professor que queira printar e levar isso para a sala de aula. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos o perigo dessas heresias na atualidade. Pastor Valber. Pois não, pastor. Aí nós temos os monofisitas, o quenoticismo e a mariolatria. Então, são heresias antigas, porque o inimigo é antigo, né? Ele está desde os primórdios da humanidade mentorando aqueles que distorcem a palavra de Deus. Aliás, ele foi o primeiro, né, a distorcer a palavra de Deus. Então, veja, pastor, no final das contas, por tudo que já foi exposto, nós já trabalhamos de uma maneira assim considerável a refutação. E como é que a gente trabalha essa lição de hoje? Quais seriam os textos bíblicos? Todos os textos bíblicos que falam sobre a divindade de Cristo. Colocar ao lado de todos os textos bíblicos que falam sobre a humanidade de Cristo. Ora, se não são dois deuses, nem são duas pessoas, é claro que essa divindade e humanidade precisam estar unidas em uma só pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então, fazendo isso, a gente vai refutar tanto os monofisitas, não é? Que, como expôs aqui o evangelista Alessandro, pregam justamente a fusão dessas duas uniões, como o quenoticismo, que o pastor André Alencar também já trabalhou bastante, comentando Filipenses 2, que ele não se esvaziou da sua divindade, mas apenas do usufruto dos seus atributos temporariamente, e a mariolatria, porque Maria não é mãe de Deus, porque Deus é eterno e, sendo ele eterno, ele não tem pai e nem tem mãe. Então, é trabalhar, pastor, esses textos bíblicos nesse sentido, porque isso ainda perdura para os dias de hoje também, né? Uma coisa interessante, pastor André, é que o pastor Ezequiel, ele cita aqui, né, diversos concílios da igreja. Na época apostólica, o único concílio na igreja que foi na época dos apóstolos foi o concílio lá de Jerusalém, com relação a um ponto de grande relevância, que era um ponto soteriológico, sobre como é que os gentios vão se enquadrar dentro dessa nova realidade, uma vez que Jesus era judeu, a perspectiva de Jesus era judaica, o livro que Jesus usava era a Taná judaica, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus frequentava o templo, todos os discípulos de Jesus eram judeus, os que estavam no dia de Pentecoste todos eram judeus. E aí, quando os gentios vieram, não, você tem que se submeter à lei mosaica, os judaizantes, para que você possa ser salvo, porque não é a coisa tão fácil. Nós tivemos este ponto, claro, também foi discutido aqui o ponto da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. O senhor, de maneira brilhante, aí fez a exposição de João, mostrando que João refutou. Era um problema também na época de João, de gente que questionava a humanidade, João refuta, e também que questionava a divindade, e João refuta. Isso, só que para a igreja do primeiro século isso era um ponto pacífico. Eles adentravam na igreja para tentar enganar os irmãos, então os apóstolos estavam ali, refutando cada ponto e escrevendo. Posteriormente, nós tivemos o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é quarto século, 325 depois de Cristo, onde vai se fazer a reafirmação da cristologia, disso que a gente está expondo. Em 381, Concílio de Constantinopla, a reafirmação da doutrina da Trindade, né? Da doutrina da Trindade, e sobre as duas naturezas de Cristo, e agora de maneira batendo o prego e virando a ponta, nós temos aqui o Concílio de Calcedônia, que já foi citado aqui em 451. Mas o fato é que, embora haja estes concílios, e estes concílios, eles não decidem a doutrina como alguns opositores da fé cristã dizem. Não, essa questão de cristologia, de doutrina da Trindade, isso foi inventado ao longo dos concílios, porque a igreja não acreditava nisso. E a gente percebe pelo texto bíblico e pela farta referência, ou fartas referências bíblicas que nós expomos aqui, de que isso era
e sempre foi um ponto pacífico para a igreja, e a dificuldade surgiu justamente lá século II, século III para frente. Eu penso que um argumento interessante, quando nós citamos as resoluções de alguns concílios, na verdade o que os concílios fazem é sintetizar aquilo que a sã doutrina dos apóstolos já evidenciava, mas às vezes não estava, como podemos dizer assim, sintetizado. É mais ou menos como alguém que pega e cita a fórmula da água como H2O. Na verdade, o que a fórmula está fazendo é transmitindo, é evidenciando aquilo que a gente já conhece, né? Então, o concílio ele serve para sintetizar aquilo que era um ponto pacífico na igreja cristã e na doutrina dos apóstolos, só que, às vezes, as resoluções ou essas afirmações dos concílios, né, corroboram e sintetizam todo um pensamento que está espalhado em várias porções da Escritura, mas que são trazidos de forma sintética nessa declaração, como é o caso do Concílio de Calcedônia, que resume todo esse conceito que sana os problemas que atacavam essa questão das naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana de Jesus. Então, evangelista Alessandro, a gente percebe, porque alguém pode dizer assim, então, a fé de vocês está baseada naquilo que os concílios determinam. Não. Concílio bíblico, o único concílio bíblico que foi presidido pelos apóstolos é o concílio de Jerusalém. Todos os demais concílios, quando eles se movem no sentido de reafirmar uma verdade que a igreja já tinha como ponto pacífico, então eles são apontados como referências, como nós citamos aqui. Permita, pastor, porque é interessante destacar, que eu acho prudente a sua fala, é que não é porque é afirmado em um concílio que nós absolvemos, mas nós utilizamos as resoluções de alguns concílios quando essas resoluções estão plenamente fundamentadas na doutrina dos apóstolos, né, descritas nas Escrituras, que é o caso que foi feito aqui quando nós citamos o concílio de Calcedônia. Até porque teve algumas matérias que foram também discutidas em concílios e que foram agregadas ao cristianismo sócio-histórico, que são espúrias às verdades das próprias Escrituras, né, irmão? Perfeito, pastor. Na declaração de fé, na página de número 15, pastor, na introdução, tem uma frase que reforça muito bem isso que os senhores estão dizendo. É dito assim: credo, confissão de fé, regra ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas pela Igreja. De onde surgiu os credos? Dos concílios. Ora, se um credo é uma confissão de fé baseada em uma doutrina bíblica, logo, os concílios estão baseados na Bíblia. Tanto é que quando a gente vai olhar para os principais credos ecumênicos, que aqui a expressão ecumênica vem de ecumenê, daquilo que era comum, as várias cidades enviavam seus representantes, seus bispos, e eles tinham um assunto em comum. No caso de Calcedônia aqui, é a cristologia. Então, a declaração de fé vai mostrar, por exemplo, que há uma evolução teológica no que a igreja interpretava sobre a pessoa de Cristo. No primeiro credo, que é o credo dos apóstolos, praticamente a cristologia não é discutida aqui com tanta abrangência. Credo de Niceia já avança um pouco mais. O credo niceno-constantinopolitano, aí sim, a doutrina da cristologia é apresentada de uma forma mais íntegra, mais completa. Mas em Calcedônia, que é o quarto credo, há um amadurecimento. Então, o que é que acontece? Vai ser um fortalecimento à luz do que os apóstolos já ensinavam, do que os bispos já tinham desenvolvido, a teologia está em construção, e por isso que nós citamos os credos. Nós citamos os credos aqui não para substituir as Escrituras, mas pelo contrário, nós estamos citando os credos para dizer que essa interpretação é uma interpretação autorizada, baseada em uma premissa maior que é as Escrituras. Perfeito. Tudo que o credo diz está baseado aqui nas Escrituras. Então, não há por que negar a importância, pastor, histórica, bíblica e até teológica de citar esses documentos aqui. Esse esclarecimento ele foi importante porque justamente por conta das oposições, dos opositores da fé cristã, que procuram desconstruir as verdades bíblicas, apontando esta linha histórica e dizendo assim, olha,
Foi aqui nesse momento histórico que vocês começaram a reafirmar isso, quando na verdade o texto mais antigo, que é a Bíblia Sagrada, por exemplo, nós temos o Novo Testamento com mais de 2000 anos, o Antigo Testamento aí são aí 3.500 anos que reafirmavam estas doutrinas que nós esboçamos hoje. Pastor Valber, nosso tempo já foi embora. E que conselhos o senhor dá ao professor que vai fazer a exposição desta lição? Pois não, pastor. Só uma última frase, em relação a essa questão de concílio. Concílio não cria doutrina, ele reconhece a doutrina. É simples assim. E se esse reconhecimento for com uma boa fundamentação bíblica, aí perfeito. Então, usar a Bíblia, pastor, como sempre, é o livro-texto. Embora esses aspectos históricos que foram citados, essas literaturas extra-bíblicas também que foram recomendadas, sejam muito importantes para a compreensão do tema, mas sempre trabalhe as referências bíblicas. As que falam sobre a divindade, as que falam sobre a humanidade, e há referências que nessa mesma referência falam ao mesmo tempo da divindade e da humanidade, que seriam as mais interessantes para a lição de hoje. Pastor André. Eu, corroborando o pensamento do pastor Valber, eu observei que em várias referências que foram citadas aqui, nós percebíamos esse detalhe. Era comum os escritores sagrados, numa mesma declaração, enfatizarem tanto a humanidade quanto a divindade do Senhor Jesus. Pastor Nadir Jackson, já que o pastor André corroborou com o pastor Valber, eu vou corroborar com ele. Vou seguir na mesma linha dos mestres. A primeira epístola de João, capítulo 1, pastor, versículo 1, resume essa lição de hoje, porque aqui ele deixa claro as duas naturezas evidenciadas. Ele diz assim: o que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? É aquilo que é eterno. Quem é eterno? Somente Deus. Aí João diz: o que vimos com os nossos olhos. João não poderia ver aquilo que é invisível. João não poderia ver aquilo que era eterno. E ele diz: e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. João disse que aquilo que a mão tocou, as mãos dos apóstolos, era aquilo que estava desde a eternidade, ou seja, o Deus encarnado. Então, 1 João 1:1, pastor, resume essa lição de forma muito clara. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar? Pastor André, Senhor nos dá honra. Querido Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de tratar de algo tão maravilhoso como é o ensinamento da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que este programa alcance os Teus servos, Senhor, que foram escolhidos por Ti para transmitirem a sã doutrina nos lugares mais variados, que possam ser instrumentos de bênção para o fortalecimento do Teu rebanho e para que haja amadurecimento, Senhor, no Teu povo, na Tua igreja. Nós te agradecemos e pedimos que Tu abençoes também a cada um dos nossos participantes, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 7ª lição com o título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Na próxima semana veremos a 8ª lição com o tema Jesus viveu a experiência humana. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.